Bem, gente, vou gravar para vocês uma aula sobre biomas, certo? Bem, eu preparei esse material aqui para vocês, né? Falando sobre os biomas brasileiros. Mas antes de falar dos biomas brasileiros, a gente vai fazer uma pincelada sobre a questão da distribuição dos biomas no mundo, né? Então, assim, as florestas chamadas florestas equatoriais, né, são florestas que estão aqui delimitadas em verde nessa região da faixa do mundo e que ela tem uma característica que é estar próximo à linha do Equador. Por que próximo da linha do Equador eu encontro florestas equatoriais? Porque próximo da linha do Equador eu tenho altas temperaturas e grande precipitação pluviométrica. Isso faz com que o desenvolvimento da vida e da biodiversidade se torne, né, junto com a riqueza de hábitats, se torne muito proeminentes. Aqui, nessa outra faixa, nós vemos as savanas em todo o mundo, né? Então, você pode ver que existem savanas no Brasil, tanto no Brasil, no Cerrado, como também na Argentina, como também no Paraguai, como também na Venezuela, na Colômbia, nos Estados Unidos, na África, né, e na Austrália, e uma partezinha aqui da Índia. Então, existe as savanas no mundo, né? E também, né, aqui nós encontramos os desertos. Aqui é o mapa mostrando os desertos. Observe que o bioma deserto não é encontrado no Brasil. Nós não temos deserto no Brasil. O que está os desertos, né? Os desertos, né? Que temos deserto no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na África, nas Arábias, né? No Oriente Médio, na Austrália. E aqui as áreas, as zonas climáticas, né? Aí lembrando, são zonas climáticas áridas e semiáridas. Então, árido quer dizer seco, extremamente seco. Aí você tem os desertos, representados aqui pelo vermelho. E semiárido é aquele que é quase árido, né? E aí nós vimos essa região climática no Brasil, que é onde nós encontramos a caatinga, certo? E aqui nós vemos uma foto mostrando o índice pluviométrico mundial. Onde está em azul escuro é onde encontramos os maiores índices pluviométricos. Observe que essa parte é onde nós encontramos a região equatorial, né? Formado pelas florestas equatoriais. Aqui no Brasil, com a floresta amazônica, aqui nas florestas da bacia do Rio Congo e aqui as florestas de Guiné, Indonésia e etc. Bem, mas o que é um bioma? É um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos. Então, o que determina principalmente o bioma? É um tipo de vegetação semelhante, certo? Que são muito próximas, que pode ser identificado no nível regional, com condições de geologia, clima semelhante e que sofreram os mesmos processos de transformação da paisagem, resultando numa diversidade própria de flora e de fauna. Bem, aí nós temos os biomas brasileiros, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, Cerrado, Campos, Pantanal, Mata de Cocais e Manguezal. Aqui nós temos o desenho a localização, melhor dizendo, dos biomas do Brasil, né? Bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, da Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Vamos vê-los, cada um deles. Bem, nas florestas tropicais, nós vamos ver, então, a floresta amazônica. Então, é um tipo de floresta tropical, é a floresta amazônica. Então, o bioma floresta amazônica
está dentro das florestas tropicais, né? Então, ele está nessa parte onde o clima é úmido, quente e úmido. A floresta amazônica já foi chamada de inferno verde. Por que inferno? Porque é quente demais e úmido demais. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela tem 60% de sua área está no território brasileiro e 40% está nos outros países, né, que a gente vai ver mais adiante. Aí os países são quem? Aí a gente vai ver as Guianas, a Venezuela, a Colômbia, né, Peru. Vamos ver mais adiante. E ela constitui uma grande reserva de água doce do planeta. Por quê? Porque na floresta amazônica nós encontramos o aquífero alter do chão, né? Aqui é uma vista da Amazônia. E aqui tem o bioma amazônico, aqui em amarelo, né? O bioma amazônico em amarelo, certo? Essa área todinha, observe aqui que é uma área imensa que vai além do Brasil, e a bacia do Rio Amazonas. O que é uma bacia hidrográfica? Você vai pensar numa bacia mesmo. Sabe aquela bacia de alumínio que o pessoal usa para lavar roupa? Pronto. As bordas das bacias é a parte onde recebe aquela água. Então, a parte da água que bater na borda da bacia vai entrar para dentro da bacia. Aquela parte da borda que vai sair da bacia, ela já vai para outra bacia hidrográfica, certo? Então, a bacia ela é formada por vertentes que elas concentram aquelas águas todas numa mesma região. Então, essas são bacias. Você imagina aqui que essa parte aqui, ó, do limite aqui da bacia amazônica, ela é formada por quem? Ela é formada pelo a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é como se fosse a borda daquela bacia, tá certo? A borda da bacia, e aí uma parte vai cair para o outro lado, que é para o Oceano Pacífico, e a outra cai para dentro dessa grande bacia que é a floresta amazônica, tá? Bem, aí aqui nós temos os países, né, que compõem esse bioma floresta amazônica, que não é só o Brasil, 60% está no Brasil, 40% está nos outros países. Então, nós temos a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Bem, e aqui estão os rios, né, eu coloquei o nome dos rios, que também não só são rios brasileiros, mas também rios de outros países. E aí você vê aqui também os rios da floresta amazônica, são emaranhados de rios, então ele tem uma riqueza hidrográfica fantástica, maravilhosa, além de ter a riqueza hidrográfica também dos aquíferos alter do chão, como eu falei, que é o maior aquífero do mundo, maior do que o aquífero Guarani. E aqui nós temos os solos da Amazônia. Durante muito tempo, a falta de estudo fez com que se difundisse a informação de que os solos da Amazônia eram ruins, eram pobres, eram solos ruins para a agricultura. E com os estudos, e eram tudo a mesma coisa, né? E os estudos foram se aprimorando e verificando que não é bem assim, né? Existe uma diversidade muito grande de solos. Quando você vê aqui um mapa do Brasil, você verifica, sim, que as cores predominantes daí é o laranja, né? E esse laranja é o quê? É o latossolo, que a gente conhece bem, que é um solo bem característico do Cerrado, né? Que é aquele latossolo vermelho e amarelo, que quando você suja ele de sua roupa, né, com lama do latossolo, nunca mais limpa, né? Você sabe disso. Então, no Brasil tem uma riqueza de solo do latossolo, e na Amazônia também tem latossolo bem próximo aqui do rio Amazonas, né? Mas também nós temos solo do tipo plintossolo. Esse solo plintossolo é um solo, por exemplo, que é muito difícil de você fazer agricultura em cima dele, né? Temos outro solo daqui que é o argissolo, que é um solo também argiloso, né? Como o nome diz, argila, tem bastante argila, ok? E aqui tem o relevo do Brasil como um todo.
Aí nós vemos aqui, ó, que a faixa predominante da Amazônia é o quê? É a depressão, tá em verde aqui, ó. Você pode ver. Então, a parte aqui dessa parte verde é a depressão, é uma depressão, né? Vamos ver aqui a parte verde no Amazonas, dominando, aqui no estado do Tocantins, né? A depressão dominando, aqui nos estados do Nordeste, no interior do Nordeste, a depressão dominando, aqui em Minas Gerais também, e um pedacinho aqui na região do Sudeste do país. Aí depois nós vemos quem? As partes altas que está em roxo. Aqui você vai encontrar o Pico da Neblina, mais ou menos localizado aqui, que é o ponto mais alto do Brasil. É o Pico da Bandeira, né, gente? O ponto mais alto do Brasil. Aqui nós vamos ver o Monte Roraima, que também é muito alto, né? Aqui, olha, onde está Ceres e tal, as áreas mais altas. Aqui também, próximo do litoral, são áreas altas, né? E nós vemos também os planaltos, né? Que são os platôs um pouco mais altos, mais alto que as planícies. E nós temos aqui ele nessa parte aqui, próximo do rio Amazonas. Bem, aqui nós vemos um mapa sobre a precipitação pluviométrica. Como um todo, a floresta amazônica é um clima que chove muito. Durante toda a época do ano, chove muito. Tem mais de 2.000, aqui, essas regiões aqui é chamada de cabeça do cachorro. Você está vendo que aqui parece uma boca de um cachorro com as orelhinhas e tudo? Aí essa região aqui é chamada de cabeça do cachorro. Aí essa região daqui é a parte mais úmida, que chove mais de 2.800 milímetros, né? Juntamente com essa outra daqui, próximo do Pará. 2.800 milímetros. Depois vem 2.000 milímetros, 1.300 milímetros. São regiões que têm um índice de pluviosidade muito alto. Aí aqui, a gente vê aqui um extrato climático, né? Mostrando aqui a região de Manaus. Então, as épocas do ano, você vê aqui as épocas os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e tal. E aqui você vê a temperatura. Você vê que a temperatura não tem uma época que faz mais calor e uma época que faz menos calor. O calor é praticamente o mesmo, ou seja, muito alto. Durante todo o ano faz calor. Todo ano faz calor. Todo ano chove. Todo ano chove na floresta amazônica. Todo ano faz calor. O ano inteiro faz calor. Mas tem uma época que tem chuvas mais concentradas em determinadas épocas do ano e outros que a chuva é menos concentrada, né? Então, a gente vê aqui, ó, o mês 6, 7, 8 e 9 são os meses que chove menos, mas não quer dizer que não chove, porque no Cerrado a gente vê que tem regiões que épocas do ano que realmente não chove, né? Aqui nós vemos os tipos de floresta que tem na Amazônia. Aí nós temos a floresta de igapó, a floresta de várzea e a floresta de terra firme. A de igapó e de várzea são florestas que elas estão mais próximas do rio. A diferença entre elas é também em relação ao solo, né? As de igapó são florestas que estão sob um solo argiloso e a floresta de várzea não é um solo tão argiloso assim, tá certo? E a de terra firme são florestas que não vão sofrer processos de inundação. Então, quando o rio ele aumenta muito o seu nível, ele inunda principalmente a floresta de igapó. E, em segundo lugar, mais tarde, se a inundação for muito alta, ele vai inundar também a floresta de várzea. Aqui nós temos uma espécie típica da floresta amazônica, veja bem a distribuição dela, que é a castanha do Pará, certo? Ela é uma castanha, eu acho que vocês já comeram, né? Que tem uma grande distribuição dentro da área da Amazônia. E aqui nós vemos uma teia alimentar de espécies próprias da floresta amazônica, e mais algumas que foram trazidas pelo homem, tá? Então, nós temos aqui no topo da cadeia alimentar a onça, que se alimenta de gambá, que se alimenta do porco do mato, o porco do mato se alimenta de frutos, né? O gambá se alimenta de galinhas, se alimenta de frutos também, né? A galinha se alimenta de embaúba, e por aí vai, né?
nós temos, então, um entreminhado de animais que são elos dessa cadeia alimentar. Quanto mais elos tiver essa cadeia, mais equilibrada essa cadeia é, certo? Então, por exemplo, se o gambá morrer, a onça não vai morrer. Se não tiver mais gambá na floresta, a onça pode sobreviver, porque ela tem outra fonte de alimento, certo? Se a galinha desaparecer daí, vai ter outras fontes de alimento para se alimentar, que não a galinha, ok? Aqui nós temos uma teia alimentar, uma cadeia alimentar, melhor dizendo, dos ambientes aquáticos, né? Onde nessa base aqui, nós vemos aqui nessas imagens aqui microscópicas, daqui é do microscópio, são verdes, né? Então são fitoplâncton, fito de plantas e plâncton porque eles boiam, né? Eles não têm poder de nadar. E depois, a segunda linha aqui, nós temos o zooplâncton, que é o quê? São animais minúsculos que se alimentam do fitoplâncton. Aí depois nós temos esses peixes, né? E depois nós temos os outros peixes que comem esses peixes menores, né? Então aqui são peixes pequenos, né? De tamanho pequeno, e depois nós temos os peixes maiores que se alimentam desses outros peixes. E aqui nós temos um outro bicho aqui. O que é isso aqui, gente? São as lampreias, né? As lampreias, elas são peixes parasitas de outros peixes, tá? Eles são peixes parasitas. Aqui nós vemos também uma riqueza muito grande que a Amazônia tem, que são de primatas, certo? Macaca-aranha, bugio, são primatas da Amazônia. E essa Amazônia, o que ela nos fornece? Então, a Amazônia, a floresta amazônica, o bioma amazônico, ele é muito importante para a manutenção das chuvas na América Latina. Ele é importante para a manutenção do clima no continente americano. E ele também estoca o carbono, que se a Amazônia for destruída, esse carbono vai para a atmosfera e vai aumentar ainda mais os efeitos do aquecimento global. A manutenção da biodiversidade, né, possibilitando a produção dos mais diversos remédios, cosméticos e pesquisas medicinais, a oferta de alimentos, materiais de construção e utensílios domésticos. Então, a Amazônia, a floresta, o bioma amazônico fornece muitos serviços ambientais. Nós já falamos antes sobre a questão dos rios voadores, né? Que é o quê? Que é a água que evapora dos oceanos é levada para a floresta, essa água da floresta evapora novamente, bate na Cordilheira dos Andes e volta para a região centro-oeste e sudeste, certo? Sem a Amazônia, não vai ter mais esses rios para alimentar a grande produtividade agrícola que a região centro-oeste e sudeste tem. Aqui nós temos o exemplo da biodiversidade da Amazônia, que não é formada somente por animais e plantas, mas também pelos povos indígenas, né? Aí nós temos aqui um pouco sobre a questão da biodiversidade, que em 1 hectare, que equivale a mais ou menos um campo de futebol, nós podemos encontrar na Amazônia 160 pássaros, 10 primatas, 40 peixes, se tiver rios, né? 1 bilhão de indivíduos vertebrados, 22 répteis, 96 plantas epífitas e 310 árvores. Não quer dizer que sejam espécies diferentes, né? 160 espécies de pássaros diferentes, mas são 160 pássaros, né? A biodiversidade, né, da Amazônia, 15% de toda a biodiversidade do planeta está na Amazônia, né? E 60 mil espécies de plantas e animais vertebrados são mais ou menos que representa essa riqueza da Amazônia. Aí nós temos aqui um mapa mostrando, né, as espécies que foram descobertas na região, né? Aqui foram descobertas entre 1999 e 2009, 16 aves, 39 mamíferos, 55 répteis, 216 anfíbios, 257 peixes, espécies de peixe, né? 639 espécies de plantas. Então, observe bem,
nós estamos no ano de 2020, isso aí é 2009. Eles ainda estão descobrindo espécies novas na Amazônia, né? Aqui nós vemos o desmatamento da região. Observe bem essa data, 1985, e esse outro mapa aqui de 2017. Observe a Amazônia como ela era verde e muito impenetrável. Agora, mais próximo à nossa data, né, nós vemos essa cinturão próximo aqui do limite dos estados do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia, essa região sendo cada vez mais desmatada. Quase que não existe mais floresta amazônica no estado de Rondônia, quase não existe mais floresta amazônica no estado do Mato Grosso, né? E o Pará, onde faz essa fronteira aqui com Tocantins, você pode ver que foi já bastante devastado. Essa parte aqui, então, que está em cremezinho, né? É uma cor assim meio palha, é formada pela agricultura e pastagens, né? Bem, aqui tem as notícias que apareceram sobre a Amazônia que a gente viu nos últimos momentos. Então, a gente viu grandes queimadas no ano de 2019 e grandes queimadas no ano de 2020. E o desmatamento da Amazônia cresceu 14% em dezembro. Mas dezembro de que ano? Dezembro, olha só, isso aqui é um levantamento de 2020. Então, se 2019 já tinha queimado muito a Amazônia, 2020 queimou aquilo tudo que se queimou em 2019, mais 14%. E aqui tem quais são os efeitos de uma floresta degradada. Quando a floresta é degradada, há menos animais, espécies de animais. O dossel, que é a copa das árvores, é mais aberto e causa mais perda de árvores. Há mais vento no nível do solo, o solo fica mais seco, há mais árvores mortas, que facilita a dispersão do fogo. Agora nós vamos ver o outro bioma, muito também de floresta tropical, né? Porque se encontra nessa faixa tropical. É a Mata Atlântica. É a floresta tropical que acompanha o litoral brasileiro. E devido à ação humana, resta apenas 7% da mata original. Aí a floresta aqui amazônica, que você vê também é uma grande riqueza de rios, floresta densa, com árvores altas, né? E ela concentrada nessa região aqui do litoral, que vai aqui desde o litoral do Nordeste até a região de São Paulo. E vai entrando um pouco mais, mas atualmente só fica mesmo nessa parte do litoral. Então, ela é uma região predominantemente por planícies, né? Atualmente, né? Essa região da floresta amazônica, ela tem uma característica de quê? De ser um clima tropical litorâneo, ou seja, ela sofre muito a influência do mar. Aqui tem algumas variações de acordo com as cidades, né? Observe bem, Salvador. Salvador faz parte dessa parte de onde está a floresta amazônica, ou a Mata Atlântica. Mas a época que chove mais em Salvador é a época do meio do ano. Enquanto que no Rio de Janeiro, a época do meio do ano é a época que chove menos. São Paulo também. São Paulo, a época do meio do ano, é a região que chove menos. Então, há uma variação climática, apesar de ser tropical litorâneo. E como é que era a floresta amazônica? Quando os índios já estavam aqui, quando Colombo chegou, ela era uma mata que ela se estendia, né? Observe bem, ela se estendia aqui, ó, numa região sul praticamente toda, ela ia adentrando aqui dentro dos estados, Rio de Janeiro todo, entrava na metade do estado de Minas Gerais, ainda vemos resquícios também em Goiás, aqui na Bahia também nós tínhamos, e hoje ela se reduziu bastante. Por que ela se reduziu tanto assim?
por causa da pressão urbana, né? Então, aqui temos uns exemplos da fauna da Mata Atlântica, né? A anta, o mico-leão-dourado, tucano, jaguatirica e o peixe-boi. Aqui nós vemos uma onça pintada e a distribuição dela na América do Sul. Então, a onça pintada não é exclusividade da Amazônia, não é exclusividade do Cerrado, não é exclusividade da Mata Atlântica. A onça pintada está em toda a região das Américas, né? Aqui nós vemos uma gigante árvore da Mata Atlântica, né? Aqui nós temos também o pau-brasil. Observe bem o pau-brasil. Pau-brasil, às vezes a pessoa se coisa. Pau-brasil é uma planta que está lá na guarita do IF, perto da guarita do IF tem uma plaquinha, pau-brasil, pode dar uma olhadinha lá. Aqui é a riqueza do Parque Nacional da Tijuca, que fica no Rio de Janeiro. Observe bem, tem 226 espécies de aves, 27 espécies de invertebrados, 70 espécies de anfíbios, 63 espécies de mamíferos. A da Tijuca é aquela que fica perto do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar, não. Do Cristo Redentor. Tá? É uma mata bem grande. Agora, você imagina. Essa floresta da Tijuca, ela nem sempre foi assim. Essa floresta da Tijuca foi uma floresta que foi plantada. Por quê? Porque na época do Brasil colônia, na época de Dom Pedro II, toda essa região era cafezal. E houve, então, uma perda de água. A cidade começou a ficar sem água para abastecer as pessoas que moravam lá naquela época. E aí, para recuperar o fluxo da água, Dom Pedro desapropriou as fazendas de café que tinha na região, desapropriou, e mandou-se plantar a floresta da Tijuca. Então, a floresta da Tijuca é uma floresta plantada. E observe no slide anterior quanto de biodiversidade nós temos. Então, se recuperou a biodiversidade da floresta amazônica, da floresta da Tijuca, que é um exemplo de mata atlântica. Agora, outro bioma é o dos manguezais. Os manguezais, eles estão naquela região bem próxima dos rios, onde há uma influência do mar e da água salgada e dos rios com água doce. Aí as duas águas, elas se misturam, entendeu? Então fica uma água salobra, certo? Agora é o seguinte, como essa água, ela é salobra e ela se mistura, ela também sofre a influência da maré. Então vocês sabem que quando está a lua cheia ou a lua nova, existe uma grande atração da Terra pela lua cheia, quando está com a lua cheia ou lua nova. Por quê? Porque os três astros estão alinhados. Quem são os três astros? A lua, a Terra e o Sol. Estão alinhados. Então, quando eles estão alinhados, a força gravitacional puxa as massas de água em direção a esses astros, certo? No caso, a Lua e o Sol. Aí ela puxa com grande força. E aí ele faz fazer o fenômeno da maré. Aí a maré sobe, a água vai subindo. Então, vai de 6 em 6 horas, a água sobe, sobe. Aí chega num nível tal, que cada cidade tem a sua, depois vai descendo. 6 horas, depois vai descendo. Então, são 6 horas para subir, 6 horas para descer, mais ou menos isso no Brasil. Né? Aí aqui nós temos a maré alta, como o nome está dizendo, e a maré baixa. Então, vai subindo e descendo. Aí esse solo, por causa desse sobe, desce, ele está sempre sendo um solo encharcado. Um solo encharcado é difícil para uma árvore respirar, porque a árvore não pode ter. Quando você agua demais a planta, você mata a sua planta. Mas essas árvores já são adaptadas a esse tipo de ambiente. Então, elas têm essas raízes aéreas aqui, que faz com que elas não apodreçam, elas consigam respirar. Então, uma parte das raízes fica
submersa e outra parte fica aérea, certo? E ela consegue respirar, assim não apodrece. Aí depois essa água desce e essa planta continua respirando e firme. Esse solo é lamacento, então esse formato dessas raízes permite com que as árvores não caiam, porque ela tem muito poder de ancoramento, tá certo? Agora, a outra imagem, ó, aqui a maré já secou, eu já consigo ver o solo, você tá vendo? A planta já está respirando mais. Aqui o solo, ó, ele é bem lamacento. Se você pisar aqui, você vai enterrar até a sua bunda. Aqui nós temos um pouco da fauna do manguezal, né? Nós temos as garças, os caranguejos, os macacos, também o peixe-boi, né? Ariranha, jacaré. E aqui nós vemos o trabalhador dessa região, né? Então, eles fazem uma espécie de extrativismo, que eles retiram os produtos que o manguezal lhe oferece. No caso aqui, é um caranguejo, chamado caranguejo uçá. Aí, quando a maré baixa, esse trabalhador, que é um catador de caranguejo, enfia, que o caranguejo está lá dentro da toca, ele enfia o braço lá dentro e tem a técnica dele para ele não levar um cortezinho desse, né? Ele pega o caranguejo e leva para ser consumido. Então, o caranguejo, ele se alimenta dessa lama que tem uma grande riqueza de matéria orgânica. Então, o caranguejo, nessas duas partezinhas aqui da frente, embaixo dos olhos dele, ele fica lambendo a lama do manguezal, lambendo a lâmina e tirando aquela matéria orgânica que ele se alimenta. Aqui nós temos a carapaça de um caranguejo. Aí nós vamos assim que observe o desenho de baixo do macho e da fêmea. Então, o catador de caranguejo, ele sabe definir quem é macho e quem é fêmea. Além disso, tem um tamanho que é permitido e a época do ano que ele pode catar esses caranguejos. Por quê? Porque quando chega na época da reprodução, esses caranguejos saem todos doidos e eles ficam andando e eles são muito fáceis de serem pegos. Então, na época dessa caminhada dele, que chama-se andada ou carnaval, eles são protegidos pela legislação. Além disso, no período normal, o catador não pode pegar as fêmeas, só pode pegar os machos. Aqui nós temos os impactos do manguezal. Observe bem, as cidades vão crescendo próximo do litoral, o que é o normal, né? Próximo do litoral, todo mundo quer morar perto da praia. Aí, essa área do manguezal, que é uma área inapropriada, porque o solo é lamacento, vai o pessoal das favelas se morarem lá. Aí eles começam a construir as palafitas dele, vão vivendo de todo jeito lá, sem rede de esgoto, sem nada, sem água, sem nada. Destrói aquele manguezal, aí vem as grandes construtoras, compram ou desapropriam essas pessoas de lá e ocupam aquele manguezal que antes, quem fez o trabalho sujo foi o pessoal das favelas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que essas pessoas, elas são mais ou menos que jogadas para esse tipo de ambiente, porque não resta mais nada para eles na cidade, são praticamente obrigadas. Aí elas destroem o manguezal, depois vem outras pessoas com maior poder aquisitivo e tiram delas aquele local onde eles moravam e construíram lá grandes apartamentos, prédios e etc. O cerrado. O cerrado é o bioma, né, que nós vivemos, né, ocupa boa parte do Brasil, é o segundo maior bioma do Brasil, né, e aqui tem alguns elementos do cerrado. Depois da Mata Atlântica, o cerrado é o bioma mais prejudicado pela ocupação e exploração humana. Então, aqui nós vemos as modificações do bioma cerrado.
porque eles têm grandes variações. Então, quando você vê assim nos livros, é aquele do mata seca, retorcida, etc e tal, a gente vê que existe uma grande diferença de formações. Ceres, por exemplo, está dentro do bioma cerrado, da fitofisionomia chamada de mata seca, certo? Aí nós temos aqui, ó, as formações florestais, ou seja, onde tem uma grande quantidade de árvores de grande porte. Nós temos aqui a mata ciliar, que é a mata que está em volta dos grandes rios. A mata de galeria, que é quando os pequenos rios em que as árvores tocam seus topos. Mata seca, que é aquela que durante a época seca ela perde suas folhas. Cerradão, que é um tipo de cerrado mais ralo, mas é florestal também. Aí nós temos aqui o cerrado que a gente sempre vê nos livros, que é aquele que das plantas retorcidas e bem ralo, né? Que é o cerrado denso. Depois tem o forrado típico, ralo, rupestre, que é aquele que tem muitas pedras. Campo sujo, campo limpo, veredas, parque cerrado, né? Então, são as variações do cerrado. Aqui nós vemos uma cadeia alimentar do cerrado, formada pela onça pintada, o lobo-guará, o tamanduá e as formigas e os produtores, né? O capim. Aí nós vemos aqui, ó, a área de distribuição original do cerrado. Então, ele vem aqui, ó, o cerrado no Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Aí você vê a vegetação remanescente de mata nativa, ou seja, nativa mesmo, de 2002. Você vê que reduziu bastante. E o que foi que aconteceu de lá para cá? A agricultura, né? Então, a agricultura que é em Goiás, né? A cobertura natural de cerrado e, atualmente, como é que está? A maioria hoje é antropizada, a área antropizada, servindo para a agricultura, no qual a maior parte aqui... Ai, não dá nem para ler. Esse aqui, 32% é cerrado, 40% é pastagem, 22% é agricultura. Então, grande parte de Goiás se transformou em pastagem e agricultura. E o cerrado foi desaparecendo, está desaparecendo cada dia mais. A agricultura é quem está fazendo isso. Veja aqui as mudanças no cerrado, olha, como é que era. Mais ou menos esse verdinho claro aqui, ó, da região mais central, porque aqui está falando de formação savânica, e a caatinga também é uma formação savânica, savana estepe, mas não vem ao caso. E aqui nós temos, ó, uma diminuição muito grande, principalmente aqui no estado de Goiás, né? É onde estou essa diminuição gritante aqui do cerrado. E o cerrado, então, diminuiu por causa do quê? Da agricultura. Então, na década de 70, a agricultura antes, que era destinada somente para áreas de boa fertilidade, com a aquisição dos máquinas agrícolas e a correção do solo, que o solo do cerrado é muito ácido, né? E as plantas não sobrevivem bem em solos ácidos, as plantas cultivadas, né? Aí eles usaram a calagem, que é um cal que se coloca no solo para diminuir a acidez do solo, e assim a maioria das plantas cultivadas darem certo. Aí nós temos a questão da adubação, nós temos as máquinas agrícolas, por ser um solo muito plano, tudo isso possibilita. Então, terra antes no cerrado era muito barata e ninguém queria. Por quê? Porque não produzia nada. Com as tecnologias desenvolvidas no próprio Brasil, certo? Principalmente pela Embrapa, foi possível, então, a gente ter essa possibilidade de ter nas suas mãos bioma, né, que pudesse ser usado pela agricultura. E aí foi. E aí nós destruímos praticamente tudo isso. E hoje é cerrado.
que foi usado mais no início, né, que era o Goiás, Mato Grosso, São Paulo, também tem cerrado, né, Minas Gerais, todos esses cerrados já está praticamente tudo usado. Aí se partiu para uma outra zona nova de cerrado que ninguém olhava, que é chamada de Matopiba. De Maranhão. Então, Cerrado do Maranhão, grande produtor agrícola. De Piauí. Então, Cerrado do Piauí, também produtor agrícola. Piba. Matopi. Tocantins. De Tocantins. Também que era negligenciado. Já estão usando para agricultura. De Bahia. Já foi usado. E Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Matopiba, certo? Então, essa região é a nova fronteira agrícola do Cerrado. E a Caatinga? A Caatinga é outro bioma brasileiro, dentro da região semiárida do Brasil, tem chuvas irregulares e secas prolongadas, né? Aí nós vemos algumas espécies da Caatinga, da tubola, galo de Campina. Aqui tem uma foto, mostra uma caatinga, até verdinha, né? E uma das características aqui é a questão da precipitação pluviométrica, onde há regiões que chove realmente pouco. Observe que a caatinga, que está em vermelho aqui, ela pega um pouco da região do Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Ela não pega o Maranhão. Então, a Caatinga não pega o Maranhão, que é um estado do Nordeste, só não pega o Maranhão, e pega, fora da região Nordeste, pega Minas Gerais. O solo dos Nordeste, em geral, a Caatinga, né? No geral, é um solo chamado solo raso. É diferente do solo do Cerrado, porque o solo do Cerrado é um solo profundo. Por quê? Porque as chuvas frequentes de milhares de anos de formação do planeta Terra, elas intemperizam, ou seja, elas fragmentam o solo, que é chamado de rocha matriz. Então, essas chuvas constantes, a diferença de temperaturas, etc. e tal, forma o desgaste da rocha, e essa rocha, então, vai formar o solo, certo? Com a falta de chuva, os solos do Nordeste são solos pedregosos, em sua maioria. Por quê? Eles são chamados de solo raso, porque ele praticamente não tem solo, é mais pedra. Aí algumas formações de pedras, essas montanhas de pedras, chamadas de Inselbergs, né? Aí nós temos também outra característica do Nordeste, que é rios intermitentes, ou seja, são rios que não correm o ano todo. Ele não tem água o ano todo, ele só tem água determinados meses. Parou de chover, seca, completa, né? Aqui nós temos uma cadeia alimentar dos animais do Cerrado, ou da Caatinga, desculpa. E aqui nós temos também os animais da Caatinga, né? Bem, eu queria também falar sobre a questão do que está acontecendo no Nordeste de depredação, que é a desertificação, fenômeno chamado de desertificação. Então, a desertificação é um fenômeno que está acontecendo no Nordeste. Desertificação só acontece em regiões áridas e semiáridas, tá certo? Não existe desertificação em regiões úmidas, de clima úmido, de clima chuvoso. Só existe desertificação em regiões áridas e semiáridas. Aqui nós vemos um outro bioma, que é o Pantanal. O Pantanal está na região do Mato Grosso do Sul, vai na Bolívia, Paraguai também. Ele é quente, verão é quente e úmido, inverno é seco. Aqui, ele está numa região que é alagada periodicamente. Então, ele é uma planície, certo? O Pantanal é um lugar que é muito plano. Então, qualquer coisinha, o rio enche e alaga
e começa a extravasar pelas terras. Então, é chamado de... É um falso pântano mesmo, né? Por quê? Porque ele não é submerso o tempo inteiro. É só uma época do ano que ele fica submerso e ainda por cima ele tem algumas áreas que tem as regiões mais altas. Então, ele tem, assim, um lugar que é muito plano, certo? Aí você imagina um rio que está correndo lá dentro, um Pantanal muito plano, e que quando está chovendo na cabeceira desse rio, esse rio transborda e ele vai ocupando essas planícies, tá? Essa área, por ser muito plana, é muito propícia à criação de gado. Então, o Pantanal é uma área de uma alta biodiversidade e economicamente também muito usada para a criação de gado. Aqui está uma região do Pantanal, você pode ver que também não existe Pantanal somente no Brasil, tem também no Paraguai e na Bolívia. Uma foto aqui do pessoal retirando o gado na época das cheias e levando para as áreas mais altas, né? Aí o gado vai sobrevivendo. E a coisa importante é que o Pantanal, por ter essa questão de inundação, ela acumula também muita matéria orgânica no seu solo. E isso também contribuiu para os incêndios. Então, o solo rico em matéria orgânica, né, é um solo turfoso, fez com que se alimentasse as chamas durante esses incêndios, que aconteceu durante o ano 2020. Né? E aí a gente vê as notícias do Pantanal tem o maior índice de queimadas desde 1998. 40% do Pantanal mato-grossense queimou em 2020. 40% do Pantanal da região do Mato Grosso. E aqui os recordes de queimadas em 2020. Você pode ver aqui, ó, essas manchas brancas saindo do solo. São os focos de queimadas foi captadas pelos satélites. É diferentes nuvens. Observe aqui como é que as nuvens. E a fumaça das queimadas, ela é uma fumaça mais rala, né? Aqui nós temos os Pampas, está localizado na região sul do Brasil, tem um relevo pouco acidentado, composto principalmente por vegetações herbáceas, né? Ele tem um inverno rigoroso, e ele é bastante usado para a agricultura. Então, aqui nós temos a distribuição dos Pampas, que não fica também somente na região do Brasil. E no Pampa, ele tem um problema, que é o quê? A arenização do Pampa, que é um processo de erosão do solo. É diferente daquele ali de desertificação que ocorre na Caatinga. Por quê? Esse aqui acontece, é um fenômeno de erosão do solo, certo? Aí é por causa de quê? Por causa da intensa produção agrícola ou manejo incorreto das pastagens, tá? Gente, então eu me despeço por aqui e agradeço muito a visualização da aula para vocês, tá bom?